Meus amigos, meus irmãos, vamos abrandando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo nesse momento o amparo, a proteção e a permissão que a espiritualidade superior, a espiritualidade encarregada de estar conosco nesse grupo, nos harmonizando, nos trazendo a paz, a harmonia, permaneça conosco e também com aqueles irmãos nossos que não puderam comparecer ao nosso encontro, levando a eles também esses bálsamos benfazejos, pedindo então que os mentores do nosso grupo nos acompanhem, para que possamos entender esse tema tão grave que vai ser tratado nessa palestra sobre família. Nós que pertencemos aos nossos núcleos familiares, mas estamos caminhando para a grande família, a família universal. Então, com certeza, esses ensinamentos que teremos hoje muito nos auxiliarão. Também pedimos aos nossos anjos guardiões, ao anjo guardião e os protetores do nosso palestrante, que iluminem a sua mente e seu coração, e que suas palavras venham diretas aos nossos corações. Seja então conduzido por essa espiritualidade maior a nos falar aquilo que cada um de nós necessita para esse momento, para que possamos colocar esses ensinamentos de hoje, colocá-los em prática junto dos nossos, da nossa família, daqueles que conosco convivem, e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, os nossos corações em paz e harmonia, com o entendimento necessário para a nossa melhora espiritual. Que assim seja. Então, hoje, meus queridos, teremos então a nossa palestra com o Douglas. O Douglas já é um amigo que vem palestrando para o nosso grupo desde 2021. Eu estava pensando como o tempo passa, né? Estamos indo para 3 anos já de encontros, né? Então, o nome do Douglas é Douglas Paulo Tortelli. O tema que ele vai nos trazer hoje é família, desafios e soluções. E nós sabemos como somos desafiados nesse nosso convívio com os nossos familiares. O Douglas, ele profissionalmente trabalha como administrativo de uma mecânica de caminhões e também é técnico de uma empresa que presta serviços para a Caixa Federal na área de instalação de aplicativos. E como voluntário, o Douglas já trabalha como plantonista do CVV, que é sobre a prevenção contra suicídios, né, pelo telefone 188, é telefone nacional, que é um belo trabalho desenvolvido por todos esses voluntários, né, que recebem esses espíritos tão aflitos, necessitando dessa conversa, desse esclarecimento, né? E também é palestrante espírita. Ele atua atualmente, essa informação, Douglas, se eu estiver equivocado, você me corrige, porque não foi passado por ti, foi me passado pela Marilene. Está atuando atualmente como dirigente espírita no Centro Espírita de Caridade, Dr. Aragão Bozano. Está como vice-presidente da casa. Então, esse é o Douglas que vai palestrar para nós hoje. Passaremos, então, a palavra a ele. É contigo, Douglas. Só antes do Douglas falar, pessoal, essa nossa palestra, nós temos essa nossa hora e meia, o Douglas vai usar o tempo que ele achar necessário, e depois, como é de costume, está aberto a questionamentos. Então, vamos explorar o conhecimento do Douglas, para nós sair daqui bem entendedores da questão família. É contigo, Douglas. Tá bom, obrigado, Daniel. Então, eu te agradeço o carinho e o convite, e eu estendo também um abraço carinhoso a cada um de vocês
que fazem parte desse grupo maravilhoso do Daniel, né? E eu acredito que mais do que uma exposição, a gente vai fazer uma conversa entre amigos aqui, né? Então, e eu sempre penso que existem temas que a gente precisa conversar com um olhar mais profundo. Eu acho que família é um desses temas, né? Porque todos nós temos alguma dificuldade na área familiar. Uns numa área, outros em outra área. Eu sempre digo que cada um sabe aonde lhe aperta mais o calçado. Então, eu gostaria de dizer que as reflexões que eu trago hoje, primeiramente, são para mim, né? Mas, se vocês se sentirem confortáveis, podem utilizá-las também no dia a dia de vocês. E, elas vão nos auxiliar para que a gente consiga criar um ambiente familiar mais harmonioso, né? Então, eu rogo a Deus esse auxílio para cada um de nós, porque todos nós temos ajustes e reajustes a fazer dentro do nosso ambiente familiar. Todos nós. Então, a minha intenção hoje, nessa conversa entre nós aqui, é trazer alguns elementos que nos possibilitem voltarem. Obviamente, nós já estamos dentro dos nossos lares, mas quando nós desligarmos as câmeras, retornar mais reflexivos, mais pensativos, no que cada um de nós pode fazer para tornar o nosso ambiente familiar melhor. No que cada um de nós pode fazer para tornar a nossa relação com os nossos familiares um tanto melhor. E já digo que cada um de nós pense em si. Não pense no pai, na mãe, no tio, no cônjuge, no sogro, na sogra. A reflexão que eu trago hoje é portas adentro de cada um de nós. Porque refletir sobre si é libertador. Claro que num primeiro momento é doloroso refletir sobre si. Dá um nó na garganta, é desconfortável, porque de uma certa forma nós temos que desconstruir uma ideia que nós temos de nós mesmos, né? Uma visão que nós construímos ao longo do tempo. Mas quem se analisa, posso garantir, quem se analisa, quem se percebe, quem consegue parar um pouquinho durante o dia e se analisar, perdoa mais, tolera mais, compreende mais, respeita mais. Sabem por quê? Porque se nós sabemos que somos cheios de dificuldades, cheios de dramas, cheios de encrencas para resolver, cheios de perturbações, como é que nós vamos exigir que o outro seja perfeito, que o outro não tenha erros e que o outro não erre comigo? Se nós tivéssemos vivido nas mesmas condições familiares, culturais, financeiras, ou qualquer uma outra condição daquele a quem a gente julga, aponta, condena, será que nós não estaríamos fazendo as mesmas coisas destes nossos irmãos? Então, conhecer-se a si mesmo é um caminho seguro para que eu possa conviver com mais harmonia perante as dificuldades do mundo, da sociedade, da nossa família e de nós mesmos. Então, conhecer-se a si mesmo é a chave para essa convivência mais salutar. E eu não sei se todos têm a mesma percepção que eu tenho, mas eu noto que nós estamos passando, em termos de sociedade, em termos de família, por um momento um pouquinho confuso. Nós estamos vindo de uma sociedade, até pouco tempo atrás, e quando eu falo em tempo, 10, 20, 30 anos, perante a eternidade, é algo muito rápido. Nós estamos vindo de uma sociedade que nada podia.
uma sociedade mais controladora, mais patriarcal, e estamos migrando para uma sociedade hoje que tudo pode. Mais escancarada, mais permissiva, com valores morais mais deturpados, e isso se dá na política, isso se dá na cultura, isso se dá nas artes, isso se dá nas mídias sociais. E quem está sofrendo mais com tudo isso? Quem é que está pedindo socorro hoje em dia perante essa sociedade? A família. A família pede socorro hoje. Então, nós temos hoje familiares convivendo debaixo do mesmo teto, que não se conversam, não se conhecem, que não têm intimidade. Os relacionamentos, obviamente, que não, isso não é 100%, mas, de certa forma, nós notamos que os relacionamentos se tornaram virtuais. Se eu não consigo olhar para aquele familiar que está ao meu lado, eu não consigo compreender quais são as suas necessidades. E aí, quando as coisas acontecem, nós pensamos assim, ou eu penso assim, nossa, eu nem notei, parecia que estava tudo tão bem. Quando é que foi a última vez que nós paramos para um familiar, ou para um colega de trabalho, ou para um vizinho, não importa, e perguntamos, você precisa de alguma coisa? Você quer conversar? Está tudo bem? Né? Isso se dá em qualquer lugar. Então, nós notamos que a tecnologia ela está aí para nos auxiliar. Porém, ela está desagregando as famílias. A distração, hoje, tornou-se padrão de comportamento da sociedade. Esses dias eu passando aqui na Gari, tem uma área verde muito bonita atrás, inúmeras famílias, inúmeras, sentadas em grupinhos. Vou chutar um número de 10 famílias, uma família conversando. 9, cada um com o seu celular, cada um com o seu aparelho, inclusive os filhos pequenos com os seus celulares e seus tablets também, né? Então, a gente nota que hoje em dia as pessoas não têm mais essa capacidade de tirar 5 minutos, 10 minutos e ficar olhando por nada, para um pássaro, para uma árvore, contemplar a natureza, ou não, tentar não pensar em nada, uma meditação, qualquer coisa que seja desse sentido. Nós queremos sempre nos distrair, sempre. Isso vale para nós também, espíritas. Muitas vezes a gente, em vez de deixar que o nosso inconsciente traga à tona os assuntos que a gente tanto precisa, nós fugimos para um livro. Tudo bem, é um livro salutar, é uma leitura edificante, mas nós também fugimos nesse sentido. São lives, são livros, nós precisamos nos dar esse tempo também para nós. Então, nós estamos fugindo de nós mesmos nos dias atuais. Principalmente, nós não estamos mais buscando os valores do espírito. Claro que nós estamos passando por um momento difícil. É um momento de crise. Vocês, com certeza, que estudam, nós que estudamos, sabemos que estamos passando por uma transição planetária. Escutei esses dias, numa live do Elahá, a Cris falando que é uma transição humanitária. Até é bem interessante a nomenclatura que eles usam. Então, para uma transição planetária, isso tudo, de certa forma, já era esperado. Por um mundo de provas e expiações que está tentando alcançar um novo patamar na escala dos mundos, né? E a nossa maior contribuição para esse momento, eu acredito que seja nós tentarmos nos manter minimamente equilibrados. Só que essa é a nossa maior dificuldade hoje em dia. Qualquer coisa nos desestabiliza. Eu vejo por mim hoje de tarde, deu um probleminha no meu computador atendendo um cliente e a gente já fica ansioso, já perde o rumo, já começa a suar e já começa a ficar nervoso. Então, hoje em dia, essa é a nossa dificuldade, se manter estável perante as nossas dificuldades do dia a dia. No livro,
Minha Família, o Mundo e Eu, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Diz assim, o Espírito Camilo nos diz, que a nossa família biológica é um micromundo, é uma humanidade em miniatura, onde nós vamos conviver com os mais variados tipos de pessoas. E lá ele diz assim, do trabalhador ao preguiçoso, do honesto ao desonesto, do nobre ao desprezível. Mas que é aqui dentro desse micromundo que nós vamos treinar tudo aquilo que a gente quer colocar ou quer fazer na sociedade. Então, não adianta inverter a situação. Primeiro eu faço dentro do lar, depois eu faço fora. Posso fazer fora primeiro? Claro que pode. Alguém vai ser beneficiado. Mas se lá fora nós somos todos caridosos e não dentro do lar, essa conta se inverte. Nós notamos que se a família hoje em dia está desestruturada, toda a sociedade também está desestruturada. Então, voltando a essa questão do mundo de regeneração, nós estamos migrando para um tipo de sociedade que não será de homens perfeitos. Nós estamos migrando para um tipo de sociedade que não será de homens que já venceram as suas dificuldades, mas será de homens, falo homens, questão de humanidade, mais conscientes, que já conseguem observar os seus vícios morais, as suas dificuldades, que já sabem onde precisam chegar e o que precisam fazer. Ou seja, nessa nova sociedade, eu ainda terei traços de orgulho, eu ainda terei traços de inveja, mas qual é a diferença? Eu já percebo esses traços em mim. Isso já não me compraz mais. Pelo contrário, isso já me dá um desconforto, isso já me dá um nó na garganta. Então, eu já não diminuo o outro, por exemplo, em função da minha inveja. Percebem a diferença? Percebem que hoje existem inúmeros irmãos nossos que já estão trilhando o seu caminho rumo ao mundo da regeneração, que já conseguem ter esse tipo de percepção, mesmo estando no mundo de provas e expiações? Nós temos que fazer a nossa jornada e a nossa caminhada. Claro que não vai ser de um dia para o outro, mas esse tipo de percepção a gente já pode começar a trabalhar em nós. Então, não será uma humanidade onde o bem impera. Isso a gente vai deixar lá para cima para os mundos ditosos. Mas uma humanidade mais consciente das suas dificuldades. Uma humanidade que já, de certa forma, já despertou a sua consciência para os valores morais. E não uma humanidade perfeita. E na dúvida, se nós faremos parte dessa humanidade, porque eu já escutei tanta coisa, eu já escutei palestrantes que deixam a gente lá embaixo, que só falta dizer assim, vocês vão ser convidados para os mundos inferiores. Já escutei outros que acalentam um pouco mais, né? Então, na dúvida, vamos ficar com Kardec. Na Gênese, no capítulo 18, item 27, intitulado A Geração Nova, diz assim, que a nova sociedade, essa nova geração, será composta por aqueles que não praticam o mal pelo mal e que o bem já toca. Se eu já não pratico o mal pelo mal, por exemplo, eu faço mal e tá tudo certo, não tô nem aí. Esse é aquele que pratica o mal pelo mal. Se eu já não faço isso e, de certa forma, o bem já nos toca, isso já é um indício que nós estamos no caminho certo. E se hoje nós paramos as nossas atividades, o conforto do nosso lar, para ouvir falar sobre Jesus, isso também é um indício que nós estamos no caminho certo. E aí o Espiritismo vem nos mostrar como é que nós podemos fazer para auxiliar nessa mudança de mundos, de sociedade. E é aí que entra a família.
É aí que entra a família. Um espaço de convivência, um espaço de auxílio mútuo, onde, no momento em que eu cedo individualmente, eu ganho coletivamente. Um agrupamento que teve a sua importância fundamental no início da formação da humanidade, quando nós ainda não éramos tão fortes, tão rápidos, tão ágeis, pelo contrário, éramos frágeis e dependentes, mas que num determinado momento nós começamos a nos unir em clãs, em grupos, nós começamos a nos unir em família, e é por isso que não fomos instintos. Mas vamos lá. O que é família? O que significa a palavra família? E eu fui para o dicionário. Lá no dicionário diz assim, que do latim significa famulus, escravo doméstico, que obedece a um senhor. Eu achei muito horrível essa denominação, achei bem pejorativa, pesada. Mas aí vem do grego já significa oikos, lugar habitado. Já melhorou um pouquinho mais. Mas vamos ficar com a definição que nos dá Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico. Diz assim, capítulo 2. Enraizada nas vidas passadas de quem as compõe, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos, desafetos, amigos, inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do universo. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Livro O Consolador, também do Chico, pelo Espírito Emmanuel, questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Diz lá ainda Emmanuel, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E por essa razão, que a universidade pode fazer o cidadão, mas só o lar pode edificar o homem. Então, meus queridos, a escola está aí para passar conhecimento, informação. A escola escolariza, mas a família educa. E é nesse meio familiar que nós somos convidados a partilhar, a ceder, a relevar, a tolerar todos os dias, na convivência com pessoas que nós gostamos muito, que nós gostamos mais ou menos, que nós gostamos pouco, que nós não gostamos nada, que muitas vezes odiamos, mas com um único objetivo. E qual é esse objetivo? Alguns podem dizer que é evoluir. Com certeza também é um objetivo. Mas o objetivo maior da vida em família é proteger o nosso coração da indiferença através do amor. Não há como ser feliz sem amar. Não há como evoluir sem amar. E vamos lá para o Evangelho agora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá tem um trecho que diz assim, resumindo, para não ficar uma leitura muito enfadonha, diz que quando o espírito retorna ao plano espiritual, leva consigo suas virtudes e paixões, bons sentimentos
e também desejos de vingança. Ou seja, a gente só vira a chave. Não vamos para lá como espíritos de luz. E ele continua lá, mas chega um momento em que os mais endurecidos percebem que só existe um caminho para chegar a Deus. E esse caminho é a caridade. Só que ele também diz o seguinte, que não existe caridade sem perdão. E a lógica da doutrina espírita para o perdão é uma das coisas mais lindas que existem. Porque quando eu perdoo, e para alguns a palavra perdão pode soar como algo muito pesado, digamos assim, quando eu deixo a mágoa de lado, e aí se torna um pouquinho mais fácil, eu me liberto. Quando eu odeio, eu me conecto. Então, as duas únicas coisas que unem espíritos são o amor e o ódio. Quando eu amo, eu me conecto. Quando eu odeio, eu me conecto da mesma forma. Então, quando eu deixo a mágoa de lado, eu digo que o perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Porque se eu não perdoo, se eu não consigo perdoar, o prejudicado sou sempre eu. Sempre nós somos os prejudicados. Assim como o amor faz com que as pessoas se busquem, o ódio também faz. Quando eu digo para algum familiar meu, eu te odeio, é como se eu dissesse, vamos vir junto na próxima família, na próxima vez? Vamos ser companheiros de família? Eu quero você de novo na minha família. E por que nós não conseguimos perdoar? Eu muitas vezes já me fiz esse questionamento, porque a gente recorre sempre nas mesmas dificuldades. Sempre fazendo as mesmas coisas, e a gente bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, como é que eu não consegui perdoar? Como é que eu não consegui deixar isso de lado? Como é que isso me incomoda tanto ainda? Por que eu não consigo perdoar? Porque o outro não deveria ter feito isso comigo. Quando eu me acho melhor que o outro, eu me supervalorizo. Eu me acho melhor que todo mundo. Eu posso errar com os outros. Os outros não podem errar comigo. É por isso que eu não perdoo. E isso estimula em mim o orgulho, a vaidade, a arrogância, a intolerância, que tem na sua base, na sua origem, o egoísmo. Questão 913 do Livro dos Espíritos, lá a questão, qual a origem de todos os males? E os espíritos dizem, como se dissessem assim, eu já falei várias vezes para vocês, que é o egoísmo. Vasculhem lá na origem de todos os vícios morais e verão que o egoísmo está presente nele. Então, por trás de nós não conseguirmos perdoar, está o egoísmo. Porém, quando eu passo a me conhecer, questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio mais rápido e prático, esse do dia a dia fácil, que eu tenho de vencer as minhas dificuldades e não ser mais arrastado pelo mal? Conhece-te a ti mesmo. Quando eu passo a me conhecer, que é aquilo que a gente falou lá no início, que nos percebermos é libertador, o perdão se torna natural. Mas lá na continuação do item 9, tem mais um trechinho que diz assim, que vai chegar um momento que, além de perdoar, o espírito toma uma decisão conjunta com os seus mentores, de reencarnar na família onde estariam os seus inimigos. Eu tive que ler 2 vezes. Eu já tinha lido esse trecho uma vez, mas agora preparando para a fala, vejam só. O espírito toma uma decisão de reencarnar na família onde estariam os seus inimigos. Como assim? Eu escolho cair numa família em que pode me desprezar, podem ter vícios morais, pode ser difícil de convivência. Como assim? E aí, isso explica muitas vezes as repulsas
e as revoltas instintivas de muitos familiares, que não sabem de onde vem aquilo. Mas vamos lá. Eu achei meio difícil de entender isso. E Kardec também achou difícil. E lá na questão 260 do Livro dos Espíritos, ele questiona a mesma coisa. Como pode um espírito querer entrar numa família de acho que é má vida, má índole, alguma coisa nesse sentido, ele diz. E lá ele responde que o mérito é esse, ele dá um exemplo, se você rouba, você precisa cair numa família aonde possui integrantes que cultuam o roubo. Como assim? Ser bom no meio dos bons não há mérito nenhum. Se eu sou ruim e vivo no meio dos bons, pode ser que eu não faça a maldade, porque todo mundo faz o bem. Eu fico constrangido de fazer a maldade. Não há mérito também. Porém, se ser bom no meio de pessoas ruins exige muito esforço e dedicação. Eis aí o mérito. Eis aí a resposta. E por mais problemas que nós tivemos em todas as nossas diversas famílias, das diversas reencarnações, ou nesta família dessa atual encarnação, se nós estamos aqui hoje ouvindo falar de Jesus, significa que nós tivemos mais pontos positivos que negativos. Significa que tudo valeu a pena. Porque família perfeita não é aquela que não passa por dificuldades, que não passa por atritos, mas é aquela que, apesar das dificuldades, apesar dos atritos, procura se compreender, se ajudar, se aceitar. Eu vi uma fala do Haroldo esses dias que dizia assim, Jesus não pediu para que nós não divergíssemos, pediu apenas para que nós nos amássemos. Cada um dentro do ambiente familiar precisa tentar se compreender, se auxiliar, se ajudar, cada um fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades, porque é isso que define a Terra, porque se a Terra ela é um planeta escola, a família é a nossa sala de aula, e não pode haver uma sociedade sem esta instituição. E voltando um pouquinho atrás, no item 8, mas desse mesmo capítulo, Honrar Pai e Mãe, isso vocês que fazem o estudo da doutrina espírita já devem ter passado várias vezes sobre esse tema. Lá diz que nós temos famílias de laços corporais e espirituais. Isso já é um assunto bem batido. Mas aí eu pergunto assim, se no princípio nós somos criados simples e ignorantes, sem distinção entre bem e mal, sem conhecimento, etc., sem vinculação a nenhum grupo, nem carnal e nem espiritual, como é que se formam, então, as famílias espirituais e as famílias carnais? O que define a nossa vinculação no plano espiritual? E aí, escutando uma fala do Elahá, do Jorge Elahá, ele diz assim, que no princípio de tudo, nós nos vinculamos a grupo de espíritos sem que nós tenhamos algum tipo de ligação. Então, nós não tínhamos nenhum tipo de ligação, nem afetiva e nem por desafetos, mas que precisavam passar por experiências semelhantes. E aí, com o tempo de convivência, trabalhando, comendo, convivendo diariamente, nós vamos criando laços de afeto e de desafeto. Quando nós retornamos ao plano espiritual, passamos a nos identificar com determinados espíritos pelos laços de afeto, formando a nossa família espiritual, que pode se dar a centenas, que pode se dar às milhares
de pessoas, de espíritos, dependendo, obviamente, da quantidade de experiências que nós tivemos em virtude das nossas muitas reencarnações e da quantidade de afeto que nós tivermos dado àqueles espíritos. E esse povo todo, não todos numa vez só, mas aqueles que quiserem nos auxiliar, podem voltar conosco para nos auxiliar nas nossas jornadas aqui. Por isso que muitas vezes nós temos um que outro familiar que não se coaduna conosco, mas existem vários que são muito caros a nós, porque esses muitas vezes nos dão esse sustento para que a gente possa passar muitas vezes por dificuldades. E aí nós vamos nascendo pais, filhos, mães, cônjuges, tios, primos, e esse grau de parentesco, ou seja, essa necessidade que nós temos de uma convivência maior ou menor, né, se dá pelas necessidades evolutivas dos elementos que compõem o ambiente familiar. Marido e mulher, pai e filho, precisam de uma convivência maior. Com certeza tem ajustes maiores a fazer. E assim, dependendo do grau, vai se afastando também. Só que nada disso seria possível se nós não tivéssemos um presente divino, a lei do esquecimento. Com ela fica muito mais fácil o aprendizado no amor. Nós temos a cada nova página uma nova chance de reparar erros e de aumentar acertos. Nós não estamos prontos ainda para reviver lembranças e conviver ao mesmo tempo. E aí eu vou falar uma coisa agora que eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção nessa frase. Nós esquecemos o que fizemos para nós não recorrermos em culpa. Nós esquecemos o que fizeram para não recorrermos no erro, no ódio. Esquecemos o que fizemos para nós não recorrermos em culpa. Esquecemos o que fizeram para não recorrermos no ódio. Porque é tão fácil ter boas relações com aqueles que não nos desafiam. Porém, o nosso crescimento, ele não se dá nos elogios, não se dá nas alegrias, não se dá nos tapinhas nas costas. O nosso crescimento se dá nas dificuldades e nas frustrações. E nada se perde nessas relações. Quando eu convivo com a imperfeição do outro e o outro convive com as minhas imperfeições, e se nós entendermos os convites que a vida nos traz, todos ganham. Porque antes de serem nossos familiares, esses espíritos que convivem conosco, são irmãos de jornada, também tentando vencer, também tentando fazer o seu melhor, né? Muitas vezes, nós exigimos muitos dos nossos familiares e eles não têm condição de dar. Assim como eles, muitas vezes, alimentam expectativas a nosso respeito e que nós também não temos condição de atender essas expectativas. E se eu quero um ambiente familiar melhor, eu preciso construir esse ambiente. Eu preciso fazer a minha parte e não fazer a parte do outro. Ah, mas, Douglas, lá em casa, o meu familiar não faz nada, não faz nem a parte dele, nem a parte de ninguém. Não importa. Eu preciso fazer a minha parte. Nós não vamos consertar a nossa família. Volto a repetir. Nós não vamos consertar a nossa família. O nosso objetivo dentro do ambiente familiar é semear. E semeando, nós vamos protegendo o nosso coração da indiferença.
Porque a colheita não é nossa. A colheita é de Deus. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Né? Ninguém disse para nós que seria fácil. Erros e acertos fazem parte da caminhada. Tem uma historinha que eu gosto muito, um aprendiz falando com um sábio, e o aprendiz pergunta: mestre, como é que eu faço para ter experiência, para ser um sábio? E o mestre diz: você precisa, para ser um sábio, ter experiência. Tá, mas como é que eu faço para ter experiência? Eu preciso fazer boas escolhas. Tá, mestre, mas como é que eu faço para fazer boas escolhas? Más escolhas. Então, a vida é um ciclo entre boas escolhas, más escolhas. Querem saber como é que será a família do amanhã? Quer saber como será a sua família amanhã? Veja as suas relações do hoje. Então, pessoal, vamos tolerar um pouquinho mais. Hoje em dia, ninguém mais tolera nada. Não haja por impulso. Ah, mas eu preciso conversar. Conversa deixa para depois. Não, mas eu tenho que falar agora porque a raiva está agora. Muitas vezes, se nós deixássemos para lá, veríamos que nem teria o que falar, que foi uma bobagem. Né? O Chico já diz, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Deixa a razão para lá. Vamos ouvir um pouquinho mais? Ninguém tem mais tempo para ouvir. Ninguém ouve mais. As pessoas só querem falar. E eu digo que ouvir é difícil, eu já não sei se já contei isso, quando eu estava fazendo o curso do PSV, do CVV, o nosso tema de casa era ouvir. E eu pensei cá comigo, nossa, isso é muito fácil. Fui fazer o treino com a minha mãe. E no primeiro dia, ela começou a falar e eu já me atravessei no meio. E já queria concluir por ela, eu nem esperava terminar. Só para resumir, eu levei dias para conseguir ouvir sem interromper, sem sugestionar, apenas ouvir. Ouvir é muito difícil. As pessoas acham que é fácil ouvir, mas não é. Aquele ouvir sem argumentar, aquele ouvir sem solucionar, aquele ouvir que a gente mostra interesse para a pessoa, aquele ouvir que a pessoa sente que naquele momento ela é a coisa mais importante do mundo. E vamos também respeitar um tanto mais. As pessoas não se respeitam, os familiares não se respeitam mais. O que é bom para mim, muitas vezes não é bom para você também. Né? Cada um funciona de uma forma e nós precisamos entender tudo isso. Nós vivemos numa loucura que as pessoas têm que se pautar pela nossa vida, pelos nossos gostos, pela nossa forma de viver. E as coisas não são assim. Porque no final das contas, não importa o que nós temos, importa quem temos ao nosso lado. É isso que importa. Isso faz toda a diferença. Porque nós não estamos aqui, volto a falar, para consertar a nossa família. Nós estamos aqui para semear o bem, o amor, na medida, obviamente, das nossas forças, daquilo que a gente pode fazer, nem que seja um pouquinho desse tamanho, não tem importância. Porque mesmo que seja um pouquinho desse tamanho, quando a gente semeia o bem e o amor, nós vamos estar protegendo o nosso coração contra a indiferença. E eu gostaria de terminar a nossa fala de hoje com uma historinha. Eu acredito que a maioria já tenha ouvido ela, mas se alguém não ouviu, eu acho que ela fecha muito bem com o tema da família. O nome da história é A Coisa Mais Bela do Mundo. Então, conta essa historinha que existia um pintor. Esse pintor, ele estava para se aposentar e ele queria fazer uma obra-prima.
que seria um quadro. Ele queria pintar um quadro. Esse quadro seria a coisa... Ele iria intitular esse quadro como a coisa mais bela do mundo. Então, ele precisava descobrir um motivo para pintar o quadro. Sai ele, então, caminhando pela rua, triste, porque não sabia qual motivo pintar, estava cabisbaixo, e esbarra num poeta. O poeta pergunta para ele, por que ele estava tão triste naquele momento? E ele diz para o poeta, olha, eu estou me aposentando, eu queria pintar um quadro, vai ser o último quadro da minha vida, eu vou intitular ele como a coisa mais bela do mundo, e não sei o que pintar. E o poeta diz assim, é muito simples, é o amor. O amor abre os corações, aproxima pessoas, pinte o amor. Já viram que ele saiu mais triste ainda, como é que vai pintar o amor? Saiu cabisbaixo, pensativo, na rua, e aí ele esbarra num sacerdote. O sacerdote pergunta para ele, o que aconteceu? Por que está tão triste assim? Olha, resumiu de novo, toda a fala, e o sacerdote disse para ele, o amor é magnífico, mas a fé é muito mais bela, porque ela é a crença do amor. Pinte a fé. Baixa ele a cabeça e sai de novo, triste, não sabia como pintar nem o amor nem a fé, e esbarra num soldado. O soldado pergunta para ele, o que aconteceu? Por que ele estava tão triste? Né? E ele diz que ele esbarrou num poeta, o poeta mandou pintar o amor, esbarrou no sacerdote, o sacerdote mandou pintar a fé, e ele não sabia como fazer. E aí o soldado disse assim, não, é muito simples. O amor e a fé são magníficos, mas a paz é a coisa mais bela do mundo, porque ela é a demonstração viva do amor, através da fé do ser humano. Pinte a paz. Pensou então o pintor, amor, fé e paz. Como que eu vou pintar isso? Desanimado, tomou o rumo de casa com 3 problemas. Ao retornar para sua casa, percebe sua esposa e seu filho lhe aguardando no portão. A esposa lhe olha com um olhar de ternura. Então ele percebe o amor. Seu filho lhe abraça as pernas, sentindo-se aconchegado e seguro. Então o pintor percebe a fé. Entram os 3 para dentro do lar e ele sente a paz. Tranca-se em seu ateliê, pinta a noite inteira e pela manhã chama a esposa e o filho, mostrando o quadro pintado com as seguintes palavras: minha família, a coisa mais bela do mundo. Grato pela compreensão, pela paciência de vocês e agradeço muito. Obrigado, Douglas. Obrigado pelas palavras e pelas tuas colocações. A gente percebe, não é, a importância de estarmos nessa família hoje, né? Podemos achar boa, achar má, não nos acertarmos, mas nós estamos aqui por necessidade. E é interessante, né? Eu achei interessante aquela tua colocação lá no início. Como se formam as famílias, né? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Sim, eu também nunca. Porque a gente tem a ideia, assim, que sempre existiu família. Sim. Né? Mas ela tinha que ter um início. E nós Perfeito. fomos criados simples e ignorantes. Então, isso nos mostra a necessidade de conviver não só nessa família que nós estamos. Isso nos mostra que nós temos que ir indo formando essa pequena célula da família universal dentro da nossa família, mas nós vamos convivendo com outras pessoas, outros espíritos, que acabam fazendo parte da nossa família. Ou, como tu disse antes, nos vinculamos pelo amor ou pelo ódio. Sim. Porque nós vamos convivendo com essas pessoas fora da nossa família. Não tem como nós não convivermos, né? Tu tem o teu trabalho, tu tem os teus vizinhos. Enfim, tem uma série de fatores fora da família
que vai agregar na tua família outras pessoas, querendo tu ou não. Então, veja a importância disso que tu nos colocou para a gente entender que, é como disse, nós temos que acertar enquanto estamos a caminho, porque nós vamos nos vinculando a outras pessoas. E não tem como nós dizermos que queremos ou não nos vincular. É uma vinculação automática. Ou eu odeio ou eu amo, então eu vou me vincular. Não tem como eu não conviver com outras pessoas e aquela convivência passar em branco. Aquela convivência vai ter consequência. E essa é a importância disso que tu nos colocou. Para mim, prestar atenção como vai ser a minha convivência em família e fora da minha família. Porque aquela minha convivência fora da minha família vai se transformar na minha família também. Porque tudo que eu fizer de bom ou de mal para outras pessoas vai me vincular a essas pessoas. Então, que seja pelo bem e não pelo mal. E aí a gente, como um grupo de estudo, a gente troca muita ideia sobre a família isso, a família aquilo, irmãos isso, pais aquilo. E aí hoje, com a tua palestra, eu tenho certeza que todos nós passamos a entender o porquê estamos passando por isso dentro das nossas famílias. É por necessidade. E como você bem colocou, lá na minha programação, quando eu tenho condições, é claro, eu pedi por isso. Eu pedi. Então, a gente ouve muitas vezes dos jovens, né? Eu não pedi para ser teu filho. Uma vez eu disse para minha filha mais velha, ela chorando, disse, eu não pedi para ser teu filho, para ser tua filha. Não, não pediu, realmente, você implorou. Nós imploramos para estar naquele meio, né? Porque é ali que nós precisamos passar por essa experiência, resgatar alguns equívocos nossos cometidos no passado e também trocar experiências boas também, aprender e ensinar, porque nós com os nossos filhos não só ensinamos, nós aprendemos com eles também, porque muitas vezes a gente esquece que esse corpo jovem que hoje é meu filho, minha filha, pode ser um espírito mais antigo que eu, não é? Que já vem de uma romagem sobre a Terra já maior que a minha, né? Então a gente está sempre aprendendo. Quando eu trabalhei na minha empresa, eu, eu fui ferroviário, eu era maquinista, eu dirigia trens, né? E chegou um período em que eu passei a ensinar a ser maquinista. Mas como o auxiliar de maquinista, naquela época era a rede ferroviária federal, era do governo, então fazia concurso para auxiliar, esse auxiliar viajava como maquinista, e os maquinistas já iam deixando ele conduzir o trem. Então eu sempre dizia para essas pessoas que eu ia ensinar, que enquanto eu estava ensinando, eu também estava observando eles trabalharem, porque naturalmente eles também iam me ensinar alguma coisa. Eu tinha o que aprender também. Então, o papel daquele que isso serve para nós no nosso dia a dia em todos os sentidos. Hoje eu coordeno, hoje eu estou passando alguma instrução, mas aquele que nesse momento está recebendo isso também tem muito que me passar. Por isso que no nosso grupo eu sempre digo, toda essa nossa troca de experiência é válida, por mais que alguém possa pensar, como algumas pessoas às vezes dizem, mas eu acho que eu não tenho nada para ensinar. Tem sim, sempre tem. Porque a vivência dessa pessoa, desse espírito, ele já teve uma vivência ético-moral no passado. Então ele traz armazenado isso no subconsciente, se não de agora, de outras vidas, né? Então, me desculpe, até eu estou fazendo outra exposição aqui, quem gosta de falar é assim, mas deixa eu passar a palavra, então, para os nossos amiguinhos. Gorete, tem algum questionamento, Gorete? Não, ainda não. Vou ouvir mais um pouquinho. Eu achei muito. Não, sério. Eu achei aqui que eu anotei muito interessante que o Douglas, né, falou, né, ali, por que não conseguimos perdoar, né?
E hoje à tarde, coincidentemente, conversando com uma pessoa, eu cheguei à conclusão que eu ainda carrego muita mágoa, sabe? Acho que é isso. E daí você falou muitas coisas assim que eu fiquei realmente pensando, né? Mas fiquei pensando assim, como apagar a mágoa? Eu não sei. Eu confesso que eu estou tentando, sabe? De várias formas, mas eu ainda não sei se eu consegui. Sabe que, Porque só ainda me complementando, aborrece muita coisa, sabe? E hoje, conversando com essa outra pessoa já à tarde, que inclusive nem é espírita, mas assim, conversando, né? Eu conversando com a pessoa, eu pensei assim, mas eu devo ter muita mágoa, porque senão a conversa não me aborrecia, né? A lembrança não me aborrecia, né? Dos desafetos, dos desencontros, né? E fico me questionando assim, como fazer isso, né? Como conquistar? É difícil, né? Mas a gente tem que tentar sempre, né? sabe que eu gosto muito de uma fala do Alberto Almeida, porque assim, eu sempre gosto de dizer que toda exposição que eu faço, primeiramente eu faço pelas minhas dificuldades. É, eu acho que de todas que eu fiz até hoje, eu fiz sobre intolerância, sobre egoísmo, eu fiz sobre autoconhecimento, todas as minhas dificuldades eu estudava, não que isso fosse me mudar de alguma forma, mas a gente tem um outro entendimento, né? Sim. E essa da família, eu fico muitas vezes pensando, meu Deus, olha só que espetáculo, tá ali tudo desenhado, mas por que que a gente não consegue fazer? E o Alberto Almeida, ele tem uma fala que ele diz assim, que a gente tem que tentar fazer pequenos perdõezinhos, né? Porque a gente quer tirar a mágoa toda numa vez, e isso praticamente é difícil. Muitas vezes vai demorar tanto tempo ainda, mas quando a gente consegue pelo menos alguma coisinha deixar de lado, já é uma vitória, né? E a gente se culpa muito por isso, mas como eu não consigo deixar a mágoa? Como eu não consigo? Porque a gente ainda tem aquela falsa ideia de perfeição, que a gente vai conseguir mudar tudo que a gente tem que mudar nessa vida. Eu nunca vou esquecer de uma vez, logo que eu entrei na doutrina espírita. Eu sou de certa forma não bem novo na doutrina espírita. E eu escutando uma palestra de o nome dele é Pimentel, lá no Dias da Cruz. E ele falou tão bonito sobre a mansuetude, e eu, na minha concepção, eu quero ser manso. Eu fui para casa no intuito a partir daquele momento, que a mansuetude entrasse em mim. Eu consegui, a palestra foi numa quarta. Na quinta eu estava manso, na sexta estava beleza. No sábado foi só um embatezinho com o pai em casa, você foi a mansuetude por água abaixo. Aí na segunda eu já estava escolhendo outra coisa para tentar, porque a mansuetude para mim já não dava. Aí eu já fui escolher, não me lembro nem o que eu escolhi. Mas assim, ó, para dizer que a gente tem que tentar fazer algo que esteja ao nosso alcance. Para mim, Douglas, eu, de tanto pensar e refletir, eu escolhi para mim a tolerância. Porque eu me pego muito intolerante no meu dia a dia. E eu estou todo dia esbarrando na intolerância. Mas eu quero focar em algo, porque quando a gente foca em muita coisa, a gente só se, se culpa mais, fica mais triste porque não consegue alcançar o objetivo que a gente quer. Então, focando em uma coisinha, duas, né? Que nem eu escolhi olhar um pouquinho mais para a gratidão e para a questão da tolerância. E esquece o resto. Eu ainda vou ser egoísta, vou ser invejoso, vou ser orgulhoso. Isso tudo está presente em mim. Mas eu tenho um olhar um pouquinho diferenciado para a questão da gratidão e da tolerância. A gratidão porque despertou em mim quando eu li Psicologia da Gratidão, da Joana, né? Isso foi um despertamento que eu tive, assim, não que eu consiga ser grato, mas eu chego a botar o celular despertar às 9h30 da manhã e às 5 da tarde, escrito assim no celular no despertador, gratidão, pelo menos para que eu possa, naquele momento, parar tudo que eu estou fazendo e pensar assim, que bom que eu consegui chegar até esse momento, né? Mesmo que depois, adiante, eu já me queixe, já não seja mais grato, não tem problema, mas aquele momento eu parei,
Então, para minha existência, eu tento focar um pouquinho essa questão da gratidão e a questão da tolerância. Mas vou te dizer, é uma briga de foice todo dia, né? Então, muitas vezes eu acordo assim, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Daí eu gosto muito de uma fala da Maíse, né? Maíse falando lá sobre o Chico, que dizia que o Chico fazia quando pisava na bola. O Chico levantava e dizia, Jesus, eu estou aqui mais uma vez. E assim a gente vai fazendo, todo dia mais uma vez. Isso tu falou é interessante, porque às vezes a gente, dentro da doutrina espírita, assim, já pensa ser santo em 30 dias, né? Não consegue e se frustra. Então é muito importante isso, porque um dia eu vi uma palestra da Sandra de la Pola dizendo assim, nós estamos no piloto automático do equívoco, porque nós somos seres milenares nos equivocando. Então, é bem isso que tu falou. Vamos aos pouquinhos trocando esse automático para o acerto. E nós vamos automatizando isso no nosso subconsciente. Então, errei, na próxima eu acerto. Errei no outro ponto, na próxima eu acerto. Vou errar novamente. Mas eu estou automatizando isso em mim. Então, a importância de irmos automatizando aos poucos. Né? Isso aí. Márcia, pode falar, Márcia. Tá fechado teu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Douglas. Isso no âmbito familiar. Fala-se muito em saúde mental, equilíbrio emocional, que é o que está em alta hoje em dia, né? Daí eu escuto muitas pessoas falando que às vezes acabam se afastando de familiares ou de pessoas próximas para se resguardar em relação a esses componentes de emocionais. No meu ver, dá a impressão que a pessoa está desistindo da outra. Ou ela não está se esforçando, porque assim, para mim, na minha ideia, não tem cabimento você se afastar de um ente, de um familiar, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um filho, ou de qualquer pessoa que seja, quando a gente sabe que ela precisa de ajuda. Eu gostaria de saber, eu também tenho muita pouca experiência e conhecimento no espiritismo, né? Eu gostaria de saber de você, como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação? Se o que eu penso está certo, ou se existe realmente uma maneira, isso aí tem alguma viabilidade, tem alguma lógica em relação a se afastar de pessoas? Somente pelo fato de a gente estar com um equilíbrio emocional melhor, tipo, essa pessoa não tem mais o que fazer, eu vou desistir dela? É isso? Sabe, Márcia, eu penso assim, isso é uma opinião particular minha. Muitas vezes nós pedimos, como o Daniel falou antes, nós pedimos pelas dificuldades. E a gente só cresce nas dificuldades. Eu acredito que quando a gente não está dando conta de cuidar de algum familiar que tem algum problema, independente da área, a gente tem que se cercar de outras pessoas que possam nos dar esse suporte para a gente continuar levando isso. Né? Isso é uma opinião minha. Porque se cada familiar que tiver um problema a gente se afastar, daqui a um pouco nós vamos estar sozinhos. Porque todo mundo tem problema hoje. Né? Aquela brincadeira, para o monge estar lá em cima do pico da montanha é muito fácil, mas vem fazer ele vir aqui ficar na fila do mercado, tomar uma buzinada no carro, né? Então, eu vejo mais por esse sentido. E aí, aproveitando o que tu me pediu, eu vou ler um trechinho rapidinho de um trecho do Evangelho, que ele diz assim, porque muitas vezes nós temos assim, familiares, obviamente, com dificuldades, que vão na contramão de tudo que a gente está tentando fazer, a gente puxa para um lado, o familiar vai para o outro. Ou, como você disse, com problemas na área psíquica, independente de qualquer coisa. Mas vamos pegar assim, um familiar que nós achamos que nos causa algum problema e que está propiciando um ambiente familiar ruim. Lá no Evangelho diz assim, Deus permite que espíritos aí
cada um coloca, aqui diz mais atrasados, mas cada um coloca da maneira que quiser, com dificuldades psíquicas, com dificuldades morais, não importa. Então, espíritos venham encarnar-se entre os familiares, a fim de receberes conselhos e bons exemplos para progredirem. E cuidados também. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos. Não que nós sejamos mais evoluídos, mas naquele momento, naquela constatação, o problema é daquele familiar. Só que muitas vezes, abrindo um parênteses aqui, quem diz que o familiar problemático não somos nós, o impaciente não somos nós, é porque muitas vezes nós não paramos para nos analisar. Aquela questão do se auto-perceber, né? Nós não conseguimos olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente está agindo nessa questão da intolerância, mas tudo bem, vamos achar que o problema é do outro familiar. Então diz aqui, eles encarnam dentro desse ambiente, causando perturbações para os espíritos mais evoluídos, o que constitui para os espíritos estes, uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Familiares com dificuldade muitas vezes são colocados na nossa família e não são da nossa família espiritual. Mas se nós conseguirmos de alguma forma levar isso adiante, passam a integrar a nossa família espiritual. Vão poder nos ajudar também em outras vidas, porque a gente nunca sabe o que a gente fez também em outras vidas para estar passando por aquelas dificuldades, aquelas provas. Muitas vezes nós fizemos coisas muito mais difíceis do que nós estamos passando naquele momento. Claro, não que isso seja difícil. Pega uma família com uma pessoa com Alzheimer. Eu tenho, no meu trabalho, eu tenho a menina que trabalha comigo lá, conta que ela tem, a sogra dela está com Alzheimer. É dificílimo para a família. A família está sendo surrada dia a dia, né? Então, assim, um dia tu tá lá cuidando bem, outro dia tu cai, tu quer desistir, você quer fazer um monte de coisa. E aí você precisa se cercar de pessoas que te deem esse apoio, porque sozinho a gente não vai conseguir. Isso né? Então, eu penso dessa forma, Márcia. Se alguém quiser contribuir, me ajudar também, por favor. Obrigada, tá? Que é isso, eu não agradeço. Tá com o áudio fechado, Daniel. Verdade, me emocionei aqui. Kátia, tu levantou a mão, Kátia? Levantei. Eu já estava me lembrando aqui de uma conversa que nós já tivemos aqui numa das nossas reuniões, que nós falávamos sobre questões, eu não sei se a Gorete lembra, questões de família, coisa e tal, da dificuldade de perdoar, né, problemas na família, pessoas da família. E eu li, agora eu não me lembro aonde eu li, mas que, e agora o Douglas falando, também fortalece essa ideia de que muitas vezes, isso é uma coisa que hoje eu acredito, por muitas vezes a nossa intolerância dentro da família, né? A nossa intolerância, a nossa falta de paciência, as nossas frustrações com pessoas da família se dá porque nós colocamos o laço sanguíneo acima de tudo. Então, aquele ali fez comigo, poxa, como que ele fez se ele é meu irmão? Como que aquele ali fez se ele é meu pai? Como que ela fez se é minha mãe? Como que ela fez se é minha filha? Né? Nós nos esquecemos, como Douglas falou agora, de que, antes de qualquer coisa, nós somos irmãos. E de que essas pessoas estão no nosso meio exatamente para aprender ou para ensinar, para trocar
né, experiências e situações, e nós dois crescermos, e nós todos crescermos juntos, né? Então, isso sempre que eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho também, né? Toda família tem, dentro da minha casa tem. Então eu penso assim, meu Deus, é minha irmã, o que que eu posso fazer? Qual é a contribuição que eu posso dar? E o que é que ela tem para me ensinar? O que que eu tenho que aprender? Porque não é possível que só eu seja machucada nessa história, né? O que que eu tenho que aprender com isso? Então, agora, com a fala da Márcia e do Douglas, me veio essa questão de que a gente supervaloriza o laço sanguíneo e esquece que é um irmão, né? Era isso. Obrigada, Douglas, pelas tuas palavras, viu? E eu vejo, Kátia, bem isso, porque assim, ó, a gente esquece que cada um tem um tipo de caminhada. Cada um veio passando por facilidades e por dificuldades, né? Então, aquela pessoa que está ao meu lado tem uma construção, eu tenho outra, e a gente precisa conviver com as diferenças ali dentro. E muitas vezes essa é a dificuldade. Aí eu exijo uma postura daquela pessoa que não combina com o que eu almejo. Mas cada um está tentando fazer o seu melhor, muitas vezes, com as possibilidades que tem. Ele só aprendeu aquilo, né? É que nem com o pai, com a mãe. Muitas vezes a gente exige tanto, mas ele teve uma caminhada, aprendeu daquela forma e tentou passar do jeito que ele conseguiu aquele aprendizado todo de um nono, né? O meu nono teve 12 filhos. Naquela época, tinha que pegar uma varinha comprida e passar nos 12 numa vez só, porque não, né? A nona só servia para lavar e cozinhar. Então, como é que vai botar 12? Era uma escadinha. Tinha que, naquela época, o chinelo precisava. Hoje já é diferente. Então, o nosso pai, a nossa mãe, vem aprendendo com eles e passaram o que eles aprenderam. Então, no momento que eu consigo, pelo menos, minimamente, óbvio, não ter minimamente isso presente, já fica um pouquinho mais fácil de entender certas atitudes dos nossos familiares, né? Volto a dizer, muitas vezes a gente não dá conta de tudo isso, mas que em algum momento a gente dê conta, já é um ponto positivo, é uma caminhadinha pequena, que nem o Daniel estava falando antes, né? Mas é interessante, eu estava lembrando de um ditado do Chico, nós falando em nos afastar da família, nos aproximar. Ele diz assim, bem simples: aproxime-se dos bons para aprender e dos maus para ensinar. Não vejo que ele não diz para a gente se afastar dos maus. E a gente julga mal, porque quem sou eu para dizer que alguém é bom ou é mau, não é? Nós somos tão imperfeitos também, mas ele nos orienta dessa forma. Nos aproximemos daquele que nós achamos que são mais equivocados ou maus para ensinar, então, né? Ensinar como? Através do exemplo, com certeza, né? Fátima, algum questionamento, alguma pergunta para o Douglas, Fátima? Está fechado o teu microfone. Só gratidão, porque como eu falo em todos os nossos encontros, a gente aprende muito, né? Muito, muito, muito. E hoje ficou bem claro para mim o fator da culpa, né? Você não carregar a culpa, né? Que nós estamos num aprendizado, né? É um caminho, você aprende para colocar em prática, demora. Aí você não praticou aquilo que você aprendeu, vem a culpa, né? Aí você se magoa e o ciclo retorna, né? Ao invés de você progredir, você regride. Então, para mim ficou hoje bem claro assim, esse ensinamento. Eu só tenho gratidão, mais uma vez, por esse grupo maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Fátima. Não, realmente é isso, né? E o importante que eu acho dessa nossa conversa fraterna, assim, para não dizer palestra, né, Douglas? Isso aí. É essa nossa interação no final. Sim. Qualquer dúvida, qualquer questionamento ou até colocações são interessantes porque vão acrescentar para nós em entendimento, né? Então, tudo que tu falou foi magnífico. Mas nossos questionamentos finais também vão tirando em nós aquelas dúvidas que a gente pode ter.
Mas se eu fizer assim, e se eu fizer assado, não é? Como a Márcia perguntou, não é? Como a Gorete perguntou. Então, são às vezes dúvidas que ficam, porque se a gente só assistir a palestra, aí tu sai ainda naquela dúvida. Puxa, mas ele falou tal coisa, e será que se eu fizesse assim, eu fizer assado? Não, com essa nossa, a gente interagir no final dela, nos esclarece mais ainda sobre aquele tema que tu colocou. Eu acho muito importante, né? Então, Daisy, você tem algum questionamento, alguma colocação, Daisy? Não, Daniel, hoje eu estou mais escutando porque está sendo um aprendizado bem grande para mim hoje sobre família. Então, eu estou mais escutando e analisando, sabe, o que as coisas, o julgamento, né? Porque dentro de uma família a gente julga demais e é julgado também, né? Mas realmente a gente nunca sabe a dor que passa dentro do coração do outro, né? Do espírito do outro, e a gente sempre acaba sendo julgado, ou até mesmo a gente mesmo se julga às vezes, né? Por não ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, né? E eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é sempre tentar dar o melhor como filho, como pai, como esposo, né? Até o meu esposo hoje está em casa e ele estava escutando a palestra comigo e a gente estava debatendo sobre família, né? E os laços e tentando entender um pouquinho mais, né? Do que a gente pediu antes de vir para cá, né? Então hoje eu estou escutando mais e prestando mais atenção. Muito bom, muito bom. Gorete, tu levantou a mão, Gorete? Sim. Eu gostaria de perguntar para o Douglas ainda se a falta de empatia ou até mesmo afinidade, ela pode ser considerada como uma falta de tolerância e até mesmo de perdão? Quando você não consegue mais ter empatia por aquele ser ou uma afinidade que antes você julgava ter e agora você não consegue mais. Por mais que você queira, você não consegue. Eu vou dizer assim, ó, em relação a mim, tá? Para mim, assim, qual é que foi o pulo do gato? Hum, Quando eu estava na pandemia, eu precisava entender alguma coisa. Eu me foquei muito nessa questão do autoconhecimento. E aí, o que começou a mudar dentro do meu ambiente familiar? Quando eu comecei a me perceber. Então, assim, quando eu me percebi mesquinho, avarento, vaidoso, orgulhoso, egoísta, etc. E aí a gente vê um outro familiar que a gente sempre apontava isso. Esse foi o divisor de águas para mim. Aí entra a questão da tolerância. Porque quando eu digo que um familiar ele é egoísta e no mesmo momento eu vejo traços de egoísmo em mim, a tolerância, a empatia se faz automática. Eu já não julgo mais, ou julgo menos, óbvio. Eu já tolero um tanto mais. Então, para mim, falta hoje nas pessoas em si mais autopercepção, né? A questão, por exemplo, aqui dentro, vou citar o meu pai. O meu pai tem uma questão assim de ficar muito rançoso. E volta e meia eu me pego fazendo a mesma coisa. O que acontece? Eu sempre apontava isso nele e até comentava com a minha mãe assim, que eu odiava isso nele. Mas como é que eu vou odiar isso nele se eu faço a mesma coisa? Então eu já comecei a ter outro tipo de percepção sobre isso quando eu vejo isso nele. Então, assim, aí entra a questão da empatia. Eu vejo ele dessa forma, eu já não nutro mais aquele sentimento de menosprezo, de raiva porque ele está fazendo aquilo. Automaticamente eu penso, puxa, eu faço a mesma coisa. Então eu já me coloco no mesmo nível. Então, assim, eu acho que dentro de um lar, quando você se percebe, você começa a ser mais tolerante e mais empático com as pessoas, porque você se coloca no mesmo nível. Mas você precisa parar para se analisar. Se você não tem essa questão do autoconhecimento, e até porque nós estávamos 2 anos de pandemia, tudo que era, isso eu peguei para mim,
né? Aí foi a questão, por exemplo, como eu citei antes, da tolerância, da gratidão, mas antes de tudo isso veio a questão do autoconhecimento, né? Tem um psicólogo espírita que eu gosto muito, chamado Marlon Reikdal. Ele fez um programa no YouTube chamado Vai Pra Dentro, e eu assisti tudo aquilo. Estava dentro de casa mesmo, vamos assistir. E aquilo mexeu em algo comigo. E a partir dali, eu comecei a me perceber em todas essas minhas deficiências morais, todas. E eu vi que eu tenho todas elas, né? E que eu não vou perder elas, eu vou continuar com elas. Mas eu posso, de certa forma, no momento que eu me percebo, eu já faço aquilo que tu disse. Eu já percebo que aquilo está em mim, mas eu já não julgo tanto, eu já tolero um tanto mais, mas eu sei que aquilo está em mim. Então, eu acho que percebo eu que seja mais ou menos nesse sentido, Maria. Muito bom. Kátia? Douglas, é um processo de cura, né? Exato, bem isso mesmo. Ele chega a ser homeopático, né? Bem aos pouquinhos, devagarinho. E muitas vezes não vai ser nem para nessa, né? De repente, assim, nessa a gente está só abrindo a gaveta e dando uma olhadinha para dentro, naquele lixedo todo que está lá. E daqui um pouquinho, nas próximas, vão abrindo mais a gaveta e vamos indo. Graças a Deus, aqueles que conseguem abrir toda a gaveta e ter uma percepção bem mais adiantada, né? Não é o meu caso ainda. Mas um dia nós chegaremos lá, né, Douglas? Se Deus quiser. Tayane, tem algo a perguntar para o Douglas, Tayane? Perguntar, não, gostaria de agradecer pela fala do Douglas, que é sempre um prazer ouvi-lo. Eu que agradeço. E aproveitando para... Fiquei aqui, né, pensando e maquinando as ideias enquanto cada um ia dando sua contribuição. E algo que foi falado, né, eu acho que até foi o pai que falou, sobre nós estarmos no piloto automático, né? E a gente pode perceber nessa questão familiar que a gente está tão no automático que eu tenho as minhas emoções e os outros também têm as emoções deles. Então, a gente não para analisar nem as nossas, que estariam ao nosso alcance, né? E muito menos do outro. Então, essa parte, quando é falado em como auxiliar alguém que é nosso familiar, muitas vezes a gente quer auxiliar da nossa forma, do nosso ponto de vista, dentro das nossas condições, só que nem sempre aquele a ser auxiliado tem condição de ser auxiliado como nós queremos auxiliá-lo, né? Então, a gente está tão preocupado com nós mesmos e nesse piloto automático que a gente não para perguntar para o outro, como que eu posso te ajudar? A gente quer ajudar de alguma forma, mas da nossa forma, e nem sempre é assim que nós conseguiremos também. Então, que nem tu falou, né, Douglas, dessa questão do afastamento, nem sempre nós temos a condição de ajudar de forma nenhuma. Então, se cercar de outras pessoas ou tentar também olhar para dentro e pensar, tá, por que aquilo, né, do meu irmão tá batendo tão de frente comigo? Por que eu tô com esse sentimento? Então, a gente também traz essa questão do autoconhecimento. Eu também tenho essa experiência parecida contigo na pandemia, que eu já estava em terapia, então busquei mais ainda essa questão justamente por família, né, problemas familiares, e eu vejo, assim, como é importante a gente conseguir fazer essa leitura. Por que eu estou me incomodando com isso e de que forma eu posso ajudar, mas que seja eficiente para o outro, não simplesmente ajudar porque eu quero ser, como o pai falou ali, ser o santo em meia hora, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado dentro do espiritismo, porque a gente tem essa cobrança interna, né? Não, eu preciso ser alguém melhor, mas eu primeiro tenho que me conhecer para ver qual que é a minha possibilidade, para daí conseguir ver a possibilidade do outro também. Em que momento eu consigo ter uma conversa com o outro, se ele vai estar aberto, porque não é apenas o ajudar, né? Ele está aberto a essa ajuda, como que eu posso fazer, então, buscar ajuda de outra pessoa para me ajudar a ajudá-lo, né? Então, nós temos várias formas de fazer isso, mas às vezes é tão automático que a gente vai lá, oferece uma ajuda de qualquer jeito e diz, não aceitou ajuda, então vou largar de mão, não quero mais saber. Mas são duas pessoas, ou às vezes envolve mais pessoas da família, né?
e cada um tem a sua vivência, como foi muito bem falado, e essa questão do julgamento também, às vezes, vou pedir a opinião da minha irmã sobre, né, um caso lá da minha mãe. Então, ela tem a visão dela, porque ela tem a vivência dela, o que ela viveu com a minha mãe, mesmo eu estando no mesmo teto, e a minha irmã mais nova também, cada uma viveu de uma forma, interpretou de uma forma, né? Porque cada um tem suas emoções, sua personalidade, enfim, é um espírito diferente, né? E como que então a gente se juntando, todas nós conseguiremos ajudar aquela uma pessoa que é, no caso do exemplo, né, a nossa mãe, só que de forma que ela consiga receber essa ajuda e não como nós achamos que é a solução para a vida dela, né? Porque a gente tem muito essa questão também de que, olhando lá de cima, como o exemplo que tu citou do Buda, né? Olhando lá de cima é fácil a gente editar qual é a melhor solução para a vida do outro. Mas sempre ter esse cuidado do até que ponto eu consigo auxiliar e também até que ponto isso não vai me adoecer no processo, né? Porque às vezes também nos falta essa força emocional quando nós estamos dentro de um ambiente que está adoecido, né? Então, eu consigo ajudar essa pessoa sem adoecer junto? Ou será que primeiro eu preciso me fortalecer? Daí eu vou ver o que vai me ajudar mais. A espiritualidade, ler livros, né? Ir para terapia, o que eu posso fazer para, então, eu acredito também que essa questão do se afastar não é que a gente vai virar as costas, mas como que eu posso só deixar essa situação um pouquinho ali no pause, né? E ver como que eu vou conseguir lidar com isso, porque às vezes a gente não olha para nós mesmos e acaba adoecendo também naquela situação, né? E a intenção é justamente ajudar alguém e todo mundo crescer com isso, melhorar, né? E claro, a gente aprende através da aprovação, né? Mas eu acho também que, claro, né, a minha visão, um pouco, né, levando para a psicologia também, que condição eu tenho de ajudar, que nem o exemplo que a gente sempre usa na aula, que é quando a gente está no avião, né? Quando que eles dão, então, lá a instrução que se acontecer algo, primeiro eu boto a minha máscara para depois ajudar o irmão ali, né? O companheiro do lado. Então, acredito que o se afastar e se aproximar também tem a ver com isso. Que condições nós temos de fazer juntos, né, esse auxílio ao nosso irmão, ou também pedirmos ajuda, que eu acho que é até o mais difícil, né, quando nós temos um problema, às vezes acaba nesse ranço, que nem você falou, né, acaba reagindo de formas agressivas ou se afastando, porque não consegue pedir ajuda. Então, acho que essa também é a importância do perceber, né, os outros e nós mesmos, para ver em que momento a gente consegue ajudar, mas também pedir essa ajuda quando nós somos os quem precisa, né? E, como diz o pai, já fiz uma outra palestra aqui de tanto que falei, mas espero que o meu raciocínio, porque eu fui pensando em tantas coisas que às vezes na hora de falar, a gente quer falar tudo, né? Mas espero que tenha ficado clara a minha contribuição e te agradeço mais uma vez, então, Douglas, pela tua fala. Sabe que eu percebo muitas vezes que a gente quer resolver o problema dos familiares, né? E muitas vezes eles precisam passar por aquela dificuldade, né? Por que a gente quer resolver? Porque a gente não quer sofrer. A gente quer estar numa boa, né? Então a gente tem sempre a receita pronta para que ele melhore o quanto antes, porque a gente não quer sofrer. E muitas vezes a gente tem que só se colocar ao lado. A gente tem que dizer ali para a pessoa, olha, se você precisar, eu estou aqui. Né? Não posso fazer mais do que isso, mas eu estou aqui. Né? E a pessoa sabendo que tu está naquele momento ao lado dela, isso já é terapêutico também, né? Uhum, com certeza. Muito bem, pessoal. Então, já estamos chegando no final. Infelizmente, não vamos poder dar a palavra a todos. Nosso encontro está finalizando. Só dar boas-vindas aqui para o senhor Edgar, dona Marilene. Não sei se eles estão a nos ouvir, mas está aqui o nome do senhor Edgar. Opa! Estamos! Nós vindo de carro lá da Santa Espírita, lá da São Cristóvão, e vimos assistindo dentro do carro até aqui.
Tamo junto. Muito Opa, que bom. Esse cara aí que fez a palestra, eu conheço ele. Nós gostamos muito dele. O que coordena o grupo também. E o grupo inteiro também. Esse povo aí que falou, maravilhoso. Obrigada, grupo querido. Eu dou essa responsabilidade nossa quando vou falar nesse grupo aí. Beijo, queridos. Muito bom, pessoal. Então, foi um prazer tê-los conosco também, senhor Edgar e dona Marilene. E para nós encerrarmos o nosso encontro, então, estamos chegando no final. Gorete, eu posso te convidar para fazer o evangelho no próximo encontro? O próximo encontro vai ser, então, o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. No item 1, restituir o mal com o bem. Aí vamos o item 1, deixa eu ver até onde é que vai. Até o 4, do 1 ao 4. Certo. Obrigada, Muito né? bem, pessoal, então... É a minha tarefa. A sua tarefa é teu dever de casa, como se dizia antigamente. Então, pessoal, agradecendo ao Douglas, então, por esse momento, esse banquete que nós tivemos sobre a família, né? Foi muito gratificante. Agradecemos, então, ao Douglas. E para encerrarmos, vamos aproveitar o Douglas um pouquinho mais. Posso te pedir para fazer a prece final, Douglas? Claro que sim. Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos, se colocar numa posição mais agradável que a gente puder. E vou dizer assim: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome, por toda a harmonia da criação. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Senhor, acima da nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, o pão da vida, o pão da alma, dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas na mesma intensidade em que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe, Senhor, cair na tentação da matéria e das más influências espirituais. Mas ainda assim, quando as dificuldades me chegarem, que eu possa dizer, Pai, obrigado, Senhor, por cada uma delas. Obrigado, Senhor, por mais essa lição, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Santíssimo Pai Celestial. Que assim seja.